Olá, eu sou Lara Crivellaro, diretora acadêmica do Instituto EducBank e estamos aqui para iniciar mais um episódio do Pode Falar Gestor. Esse é um espaço onde discutimos tendências, desafios e oportunidades ligados à educação. Temos sempre convidados, educadores, gestores do Brasil e do mundo participando conosco. E o tema de hoje é muito importante para todos os gestores. Vamos falar sobre indicadores financeiros em que os gestores precisam estar atentos, analisar para tomar decisões estratégicas. E temos aqui hoje conosco o José Teiga, CEO da Rede Ápice, e Luiz Braghini, que é mantenedor do Colégio EMOL, Escola Monteiro Lobato de Diadema. Muito obrigado pelo aceite do nosso convite, é um prazer tê-los aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou José Teiga, CEO da Rede Ápice. Atuamos aqui na Grande São Paulo e é um prazer poder contribuir com esse podcast, poder contribuir com as escolas aí, no que eu puder somar e trocar, com certeza. A gente tem sempre a aprender, pode contar comigo. Lara, eu sou o Luiz, sou mantenedor da EMOL Diadema. E agradeço aí o convite da EducBank pela oportunidade. Muito bem, gente. Bom, acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui, mas do ponto de vista do EducBank, eu acho que a gente tem que começar a falar de previsibilidade financeira, né? É nossa grande tese, nosso grande projeto, né, o impacto que o EducBank causou nas escolas, atuando com essa questão da previsibilidade financeira, mas obviamente isso para um gestor é decisivo, né, tomar decisões baseados em previsibilidade de caixa. Mas acima de qualquer coisa, a gente percebe também que equilibrar tudo isso é uma questão muito complicada. A expectativa das famílias em relação o que vai ser entregue, né? Também as mensalidades que eles querem pagar ou que eles acham que gostariam de pagar, com a concorrência, com a inadimplência, com as expectativas de custos, né? Que não é só investimento, mas custos fixos, que como toda empresa precisa ser administrado. Queria que vocês começassem contando um pouco sobre esse equilíbrio necessário quando a gente assume a gestão de uma escola, lidar com tudo isso. Qual é o segredo, José? É uma pergunta complexa. Eu acredito que não tem uma fórmula mágica, não tem bala de prata. É uma série de fatores. Você começou falando de previsibilidade. Uma das vantagens do segmento educação é que o nosso ciclo é anual. Não é diferente de um comércio que você abre a porta de aço, ergue a porta de manhã e não sabe qual vai ser o seu resultado. Quando a gente vai para o segmento da educação, a gente tem a previsibilidade, ou seja, a escola é capaz de saber quanto que ela vai faturar e gastar mês a mês, lá do final da campanha, então vamos colocar 1 de março, até final de dezembro. Então, isso é uma vantagem competitiva muito grande, desde que a escola aproveite essa vantagem. Desde que a escola se dê o trabalho de mapear o que ela tem para gastar, qual que é o custo dela de colaborador, qual que é o custo dela estrutural, prédio, água, luz, e quais são as entradas dela. E como é que está a previsão de inadimplência, se for o caso. Você tem uma parceria com o EducBank, que se livrou da inadimplência, mas como é que está isso? Isso permite à escola, lá em março, olhar e falar, peraí, eu consigo fazer aquela ampliação que eu preciso, ou eu consigo fazer aquela reforma, ou criar aquela sala temática. Então, ela consegue, lá em março, saber se aquele projeto que está aguardando dá para ser tirado do papel em julho. E se não dá para ser tirado, o que ela precisa fazer? Ela precisa olhar para custos. Ela é uma escola que... Eu imagino que o EducBank tem esses comparativos e até auxilia. Ela é uma escola que está gastando mais do que deveria. Ou o problema dela está na receita? Então, indicadores financeiros hoje, eu não vou dizer que é o coração, mas eu vou dizer que é a estrada. Então, tem aquela máxima que se um amigo te liga e fala,
Vem cá, como é que eu chego na Paulista? A primeira pergunta que você vai fazer para ele é: onde você está? Onde é que você está, né? Onde é que você está? Se eu não souber onde você está, como é que eu te explico como é que você vai chegar na Paulista? Eu não consigo te explicar. Então, essa estrutura de indicadores vai falar para o dono da escola, para a rede de escola, o que for, onde que ela está. Muito bem. E me diga, por favor, Luiz, até como uma escola EducBank, como é que isso refletiu aí no seu dia a dia a cada ano, né? Depois dessa aula do Zé aqui, eu acho que assim os maiores fatores realmente para a gente de previsibilidade é fluxo de caixa. Acho que não tem como a gente fugir disso. E a inadimplência. A inadimplência eu acho que é um dos fatores mais importantes aí, né? E com a EducBank a gente tira né, da equação o fator inadimplência, né? Então isso facilita bastante nossa vida para entender se eu consigo fazer alguma coisa em julho, um curso de capacitação, investir em tecnologia, melhorar uma sala, mobiliário, obra, enfim. Então eu acho que a EducBank ela tirando da equação esse fator, ela ajuda bastante a gente nessa complexidade toda do fator aí previsibilidade. E a expectativa das famílias no meio dessa equação toda aí? Isso eu acho que isso hoje é mais complexo, né? Eu vejo assim, antigamente a gente tinha uma proximidade muito maior com as famílias. Hoje a gente não tem. Então, isso é bom ou é ruim? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas nesse sentido, às vezes eu acho que é um pouquinho, acaba sendo ruim, porque às vezes a gente faz um reajuste e acaba impactando mais algumas famílias do que outras, algumas entendem, outras não, né? E o fato dela não estar próximo da escola é mais difícil de explicar o reajuste, o motivo, né? Então, eu acho que isso é meio que um jogo ali, né? Que a gente tem que ter o jogo de cintura de estar próximo da família o máximo possível, de fazer elas entenderem, compreenderem por que foi dado aquele reajuste, por que não, né? E trabalhar isso, né? É meio complexo. Já que isso aqui é um diálogo, né, gente? A gente está aqui trocando experiências e trocando impressões. Eu acho que duas escolas, ou um grupo de escola que o José representa e um colégio, né? Que é a Escola Monteiro Lobato, que o Luiz está representando. Mas eu queria fazer uma pergunta que não posso deixar de fazer. É pegadinha? Surpresa? Quase isso, José. Faz sentido o que o Luiz acabou de falar? Essa coisa da proximidade das famílias, do ponto de vista financeiro. Você acha que isso é bom ou é ruim? Como é que você vê isso para a tua rede de escolas? Essa aproximação do gestor, não no quesito só pedagógico, mas também no quesito financeiro. Tá. Eu entendo a sua provocação. O financeiro é uma dor. Então, quando você terceiriza essa dor, você passa a ser só o policial bonzinho. O policial malzinho é EducBank. Exatamente. Então, é isso aí. Você terceirizou essa dor, por mais que o financeiro seja uma dor. Só que também é um canal de comunicação, tá? Então, muitas vezes o pai procura a escola com um problema pedagógico, falando do financeiro, ou procura a escola com um problema financeiro, falando do pedagógico. Então, não dá para dizer qual cenário é melhor. Se você for pensar operacionalmente, para o dono de escola, é melhor terceirizar, porque a fila de problemas é muito grande. Então, para o dono de escola, é melhor terceirizar. Mas não dá para dizer que tem só ganhos. Sim. Entendeu? Não é uma relação 100% ganha-ganha. Tem alguns desconfortos, alguns distanciamentos. Sim. E muitas vezes nem é a real, mas serve para virar desculpa. Eu preciso apontar algo em você e eu vou apontar essa mudança que você fez recentemente. Não, entendo, total, porque nós estamos lidando com pessoas, né, acima de qualquer coisa. E essa é uma questão muito sensível para a escola, o financeiro, né? Eu estava até conversando com as meninas um pouco antes da gente entrar,
E elas perguntaram o diferencial, e um dos diferenciais que eu apontei foi justamente esse, porque a Educbank ela permite ainda essa proximidade nossa com a família. Ela permite ainda eu sentar com o pai que está devendo, entender a dor dele, entender os motivos deles e negociar com ele. Né? Então, eu acho que isso querendo ou não, é importante. Essa proximidade com a família ela é importante e tem que existir. Porque, às vezes, você perde um aluno por uma bobeira, por 100, 200 reais, por um desconto aqui, outro ali, ou uma forma de pagamento mais facilitada. Então, eu acho que isso é super importante. Ótimo. Eu acho que a gente também tem que entender que o produto educação, ele não é bem um produto. Exatamente. Né? Ele é humano, né? A gente está lidando com pessoas humanas, então não dá para empacotar e a gente até antes daqui a gente estava discutindo isso, né? A hora que você descaracteriza o humano, você tem que personalizar. Sim, tem coisa que não adianta. Certeza. Né? E educação é um produto que envolve emoções, que envolve sonhos, que envolve pessoas, famílias, projetos de vida. Então, nada disso pode ser deixado de lado, mas ainda assim é papel do gestor traçar essas estratégias e conduzir isso como um negócio. E eu acho que essa é a grande experiência que a gente está aqui conversando hoje, né? Vocês com um olhar mais estratégico para um negócio, educação, como é que vocês visualizam essa estratégia mesmo de crescimento de cada uma das escolas de vocês. Mas, por outro lado, eu queria só colocar mais um ponto aqui para vocês comentarem, a questão do cenário econômico brasileiro. Né? Como é que fica no meio de todas as emoções das famílias, dos desejos, dos sonhos, ainda a realidade que a gente sabe que é altos e baixos. Né? Conta para mim, José, você que é inclusive um investidor na área de educação e tem adquirido escolas, como é que é essa projeção aí do cenário econômico? Acho que quando a gente fala em cenário econômico no Brasil, nada define tão bem como falar que é uma loucura, né? Tem uma máxima sobre o cenário econômico no Brasil, ou o cenário político no Brasil, que aqui é um dos poucos lugares que até o passado é incerto. Recentemente, né, na nossa história, a gente vem avaliando isso. Então, até o que aconteceu lá atrás pode ser mudado. Então, na Rede Ápice, a gente toma por padrão olhar para nós. A gente acredita muito que, independente do cenário econômico, aquele que investir mais em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de seus colaboradores, entender o seu cliente, vai estar melhor preparado e vai ter melhor resultado. Então, a gente busca muito olhar para dentro. O básico bem feito, acho que eu falei isso antes da gente começar aqui, fazer o básico bem feito, se desenvolver, olhar para a dor do cliente, ouvir, atender, porque independente do que vier, a gente vai estar melhor preparado do que aquele que não fez isso. E sem dúvida nenhuma, isso é importante porque você está lidando com pessoas, de novo, né? Não só as famílias que estão comprando o seu produto, mas também as pessoas que fazem ele acontecer, porque é uma mágica, Sim. né? Com certeza. Eu acho que quando a gente olha para essa parte, nessa situação, acho que a gente tem dois momentos. A gente tem um momento que a gente olha para a situação econômica do país e trabalha em cima dela. Esse é o primeiro momento. E aí, a partir disso, a gente tenta adequar aquilo para a nossa realidade com as famílias, né? E aí é o que o Zé falou, aí você vai entender o cliente, você vai entender a dor de cada um, porque, né, quando a gente fala de escola e filho, é um mar de diferenças, né? A gente tem famílias de todas as situações, em vários momentos, então acho que a gente trabalha com o pé no chão ali com a realidade econômica do país e, num segundo momento, tenta adequar isso para as famílias, né? Que acho que, no fim das contas, eu concordo 100% aí com o Zé. Eles são o coração da escola. Sem eles, a escola não existe. Não existe. Né?
Exatamente. Exatamente. E em termos de planejamento, novos investimentos, como é que vocês conseguem pensar no que é que vocês vão investir para no ano seguinte? Porque a concorrência também bate na porta, né? Ela é sempre... E eu acho que é muito comum, assim como a gente tenta sempre negociar algumas coisas, os pais chegarem e falar, tem um desconto lá na outra, tá dando X%, o que você faz para mim? Como é que a gente lida com isso? Falando nisso, eu acho que tem 2 níveis de desconto, né? Tem o desconto necessário e tem o desconto cultural. Então, nós somos uma cultura do... Com certeza. Me dá um descontinho. Não tem o que fazer. É cultural. Então, a gente faz muito essa análise. A gente sempre procura entender a real situação financeira e econômica daquele pai. Então, o pai procurou a gente. Ele tem uma situação financeira e econômica peculiar. Então, a gente vai olhar realmente com um olhar diferente para aquele pai. Lógico que tem casos que o pai sonha em estar numa escola da rede ápice e a renda dele não é compatível nem com o material. Aí a gente vai buscar isso de outras formas, mas não através de uma política de desconto. Tá? Mas, de forma geral, a maioria dos pais, quando chega na unidade, ele sabe o preço. O que ele busca é o desconto emocional. E se ele está buscando o desconto emocional, você tem que ver se aquele aluno é um aluno que engaja na educação. Porque, de certa forma, nós como escolas, a gente tem que olhar para cada aluno individualmente. Mas é o senso coletivo de alunos que vai melhorar o desenvolvimento de todos. Então, espera aí, esse aluno que está entrando é um aluno engajado? É um aluno que... Soma, né? Que soma, exato. É um aluno que vai trocar com o colega. Como é que são os valores daquela família? Está alinhado com a nossa cultura? É uma família de valores? É um aluno que vai contribuir? Por que não dar um desconto? Aí não tem por que não dar. Independente de ser aquele desconto emocional, tá? Não necessário. Não tem por que não dar. Mas, obviamente, como gestor, isso tudo já está pensado previamente. Deveria estar. Já está é uma palavra forte. Deveria estar. Eu acredito que estamos falando aqui para escolas e eu espero que a maioria delas saiba quanto custa um aluno, quanto custa a sala de aula, para ele saber até onde a precificação dele está saudável, até onde ele pode dar um desconto ou não pode. Você tem muito esse problema lá, Luiz? Eu sofro um pouquinho, sim. Eu acho que o que o Zé acabou de falar é um dos pontos que eu mais me apego ali, que é o custo por aluno. Isso é uma coisa que me prende, e aí os descontos, normalmente, eles são em cima dessa situação. É o que o Zé falou, a gente vê, a gente entende se o aluno realmente se precisa do desconto ou não, porque eu trabalho com uma margem. Então, eu faço meu curso por turma. Então, por exemplo, se naquela turma eu já tenho muitos alunos com desconto, de repente eu não consigo chegar e dar um desconto emocional para aquele pai, entendeu? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, é o que o Zé falou. A gente planeja uma coisa, né? Aí as coisas começam a acontecer. A gente tenta ficar preso no planejamento, mas é mais difícil, né? E aí eu me apego ao custo por aluno. Isso aí é o que me prende ali para eu conseguir continuar no caminho. Mas o custo por aluno, obviamente, ele também varia conforme a quantidade de alunos, né? Sim, com certeza. É o número da turma, de aluno na turma, com custo de aluno. Aquela coisa maravilhosa da escola, né? Essa é uma curva ingrata do segmento, para não dizer outra coisa. Toda escola precisa de um número de alunos X para equilibrar as contas na sala. E dependendo da precificação que a escola está, que ela foi baixando para concorrer no mercado, ou foi investindo em uma série de projetos, elevando o custo, ela precisa lá de 28 alunos para pagar o custo da sala, só que ela assumiu um compromisso com a família de não ter mais de 25. Então, por falta de uma gestão financeira de indicadores,
ele vende algo que ele não consegue entregar. Aí ele tem um problema grave. Ou ele vai para 35, 40, 50 alunos, onde a conta vai fechar, ou ele vai para o cenário de 25, onde ou ele vai corrigir a casa ou vai fechar a escola. Não é incomum, Lara, quando a gente conhece escolas, recebe propostas de aquisição na rede, a gente chegar na escola e ver que a escola tem um número bom de alunos, está numa boa localização, cobra um valor ok, cobra, sei lá, R$ 1.800, e o mantenedor, o dono, o fundador, tem que bancar aquela operação. Então, por um problema de gestão, por falta de indicadores, aquilo virou uma relação perde-perde. As famílias perdem, porque estão pagando R$ 1.800, teriam direito a um bom colégio por esse valor, e tem um colégio onde não existe mais investimento, e o dono perde, porque mesmo recebendo aqueles R$ 1.800, não é suficiente para cobrir o ciclo de despesas que foi construído ali ao longo dos anos. E esse cenário, não vou dizer que é incomum, tá? Não vou dizer que é a maioria, pelo amor de Deus, mas não vou dizer que é incomum. E para chegar nisso, é falta de indicadores e gestão financeira. De análise de dados. Sem dúvida, é falta de acompanhamento. E se tiver o acompanhamento, se apegar a ele, né? Porque é fácil a gente se perder também, né? A gente monta, planeja, e aí as coisas começam a acontecer. Eu sou um que a gente tem um limite de aluno que é 25. Eu sou administrativo, eu sou a primeira a virar pedagógico e falar, poxa, a gente não pode pôr mais um. Eu sou o primeiro. Entendeu? Então, assim, é fácil a gente, mesmo com tudo isso, se perder no caminho ali e entrar num processo que é complicado. E às vezes a gente percebe escolas que têm uma boa intenção, mas por não terem essa estrutura de gestão pensada, planejada, o pedagógico sofre. E aí se acaba perdendo bons funcionários, bons profissionais, e isso vai levando tudo para baixo, né? E aí, perdendo alunos, a escola começa a ficar inviável. Sim. E a gente já viu muito isso acontecer, né? Você acha que é só planejamento a curto ou também a longo prazo é importante? Num cenário incerto como esse que a gente vive, tá? Porque é muita coisa nova, né? A gente teve, nesse ano de 25, até conheci o José na Bet UK e a gente estava lá vendo muitas novidades do o que tinha para a educação, para as escolas. É muita coisa. E aí você fala, será que isso no ano que vem vai ter também? E o que vai ter no próximo? Uma loucura. E se a gente coloca tudo, não é possível. A gente tem uma... Não só a conta não fecha, mas nem o tempo, né? A conta de tempo, de carga horária. A gente tem hoje uma BNCC bastante intensa, né? Intensa e densa. Que a gente tem que dar conta para formar esses alunos, porque tem todo um compromisso legal que precisa ser cumprido. E aí, vocês acham que essas decisões de investimento estratégico em novos parceiros, em nova tecnologia, em equipamento e etc., que rapidamente podem se tornar obsoletos, também é um calcanhar de Aquiles? Acho que sem dúvida. Quer começar essa aí? Eu acho que isso acho que faz parte do jogo. Essa é uma questão difícil, a gente sofre sim com isso. Mas entra eu acho na que sua conta? Entra. Eu acho que tem que entrar. Eu vou falar assim, por mim, visão administrativa. Todo investimento que eu viso na escola, ele no fundo de toda a questão, seja capacitação de professor, compra de tecnologia, melhora de ambiente, eu viso o crescimento de aluno, eu viso o crescimento da escola, né? Então assim, eu acho que
faz totalmente sentido isso. Eu acho que faz parte da escola esse planejamento, né? Esse a longo prazo, né? Tipo, pô, eu vou fazer um investimento pesado este ano, porque no ano que vem eu quero captar mais alunos e esse investimento aqui talvez me traga mais alunos, né? Então, acho que é por aí. O caminho, acho que não tem como você ignorar o longo prazo, né? Até porque, o Zé falou lá no começo, a escola é sazonal. A gente começa o ano de uma forma, a gente não tem um crescimento exponencial durante o ano, né? Você recebe 1, 2, 3, 4, 10 alunos no meio do ano. Não muda a curva. Mas a curva ele fica ali. E nosso crescimento ele é sazonal. A gente tem um período do ano pequeno para crescer. Então, eu preciso pensar no longo prazo. E é uma janela, né? Que você não pode perder para a concorrência. Mas também, se você não investe, a concorrência te leva o aluno, porque ela tem aquela lousa ou aquele equipamento, aquele laboratório, e você não tem. Exatamente isso. Por isso que eu acho que o longo prazo ele é isso. Ele é agora, para no próximo ciclo de matrícula e no outro, eu conseguir ter um crescimento mais significativo, né? A sensação que eu tenho, Lara, é que com a BNCC, acho que talvez foi um dos grandes motivadores disso, os donos de escola se viram perdidos. Então, começa a surgir uma série de produtos no mercado, e eu não tenho nada contra eles, Deus me livre, não estou aqui falando mal de ninguém, mas vendem a solução da dor da escola por um valor X por aluno anual. Aí o cara fecha o produto, o parceiro, para leitura. Só que ele não consegue repassar para o pai, infelizmente. Mas ele está sanando aquela dor. Aí ele fecha o parceiro para o inglês. Aí ele fecha o parceiro para o maker. Aí ele fecha o parceiro para a robótica. Aí a conta não fecha. Aí ele não fecha mais a conta. Então, eu acredito muito, como eu falei aqui, volto a falar, o básico bem feito. Não tenha nenhum parceiro, óbvio, você pode ter parceiros. Mas se você fechou com o maker, coloque energia, vire referência na sua região, em cima daquele projeto. Você comprou ele, você vai vender esse projeto para os seus alunos e seu pai, e os seus pais. Então entrega, vira referência naquele projeto. Não seja esse ano maker, esse ano socioemocional, esse ano leitura. Perde o DNA, né? Não, acho que não cria né? Não é nem perde, não chega a criar, né? Eu acho que não é nem perde o DNA, vira uma escola de trends que está acompanhando o que está acontecendo no mercado e não uma escola de entregas. Uhum. O fator principal da entrega da escola é a entrega. Então, assim, eu acho que é muito legal quando você não só entregar é importante, tá? Mas não só entregar, como mostrar para o seu pai que você está entregando, mostrar para os pais o valor daquilo ali que o aluno está recebendo. Em vez de acompanhar as trends, vai lá no socioemocional. Eu acredito que entre as tendências aí, makers, socioemocional, sem dúvida, é um pilar fundamental para todas as escolas. Todos nós, na vida adulta, aí, sofremos, temos dificuldade de entender emoções, sentimentos. Eu acho muito legal a criança aprender na escola que ela tem o direito de estar com raiva, ela tem o direito de ter raiva, mas isso não dá o direito dela ser cruel. Isso não dá o direito dela descontar no colega. Nós não aprendemos isso na escola. Seria muito legal se as escolas hoje estivessem ensinando isso. E tem parceiros para ajudar nisso, e tem parceiros capazes de levar isso para dentro das escolas. Só que a escola capta o projeto, porque o vizinho captou, vende o projeto, não formou uma equipe para treinar, ou até colocou algumas horas de formação, mas não acompanhou. E no ano seguinte vai para o maker. E no ano seguinte, cara, um sócio emocional vai levar 3 a 5 anos para você ter uma estrutura legal. E o resultado aparecendo. Para você ter um resultado. Para que você monte uma estrutura legal, tenha um resultado e o projeto comece a devolver para você aluno. Através daquela criança no parquinho do condomínio do prédio, que tinha uma postura, e por conta da educação socioemocional na escola passou a ter outra postura. E os colegas do parquinho e as mães dos colegas do parquinho, todos vão ver aquilo. Vão falar, peraí, está diferente. Está diferente. Então, eu acredito que o papel da escola
não é acompanhar trends, e sim fazer entregas reais. E sim educar, ensinar. Muito bom. Eu acho que você toca num ponto, Zé, que a gente também sofre com a política pública do país em relação à educação, né? A gente percebe que há de 4 em 4 anos, essa mudança, e às vezes até menos, né? Porque troca ministro da educação menos tempo do que troca de presidente da República, mas a continuidade é um fator importante, né? Então, os resultados relacionados à educação, eles não aparecem de um ano para o outro, né? Eles são de longo prazo. E isso também para políticas públicas, mais ainda, quando você vai ver índice de analfabetismo, elevação do nível de educação de um país, tudo tem a ver com o tempo, né? Com amadurecimento. E não é diferente para a escola privada quando você dá um exemplo como esse, né? Onde faz muito sentido que realmente a escola tenha um DNA, né? E que o pai identifique, não, eu quero pôr meu filho naquela escola, não só porque ela tem um laboratório de informática ou de maker muito bonito, mas porque ela tem um projeto pedagógico que faça sentido com a minha família e etc, né? E que o resultado, a entrega, é longo prazo. Eu acredito que fica até mais justo com as famílias. Porque quando a família vai conhecer uma escola, ela fala que ela é tudo, que ela resolve tudo, na carga horária que já é puxada para a gente ensinar o que tem que ensinar no âmbito de português, matemática, história, ciências. E o pai fica, e agora? Tem o que eu quero, mas tem todos esses, será que vai entregar mesmo? Uhum. Aí ele vai na outra escola, também promete tudo. E no final, se a escola falasse, aqui a gente vai ensinar português, matemática, história, mas o foco, como é o foco da nossa rede, é formar protagonismo, é ensinar a criança a aprender. Entendeu? O nosso foco é ensinar a criança a dar valor para o aprendizado, a ensinar ela que ela vai precisar aprender o resto da vida, que ela é responsável pelo sucesso dela. Esse é o nosso foco. Então, o pai que busca esse tipo de valor é na rede APS que ele tem que estar. O pai que busca uma escola que vai focar no desenvolvimento científico, tecnológico, ele vai achar a escola que tem essa cara. Uhum. Então, quando as escolas começam todas a vestir um pedaço de roupa como se fosse uma fantasia de cada modinha, de cada trend, vira um Frankenstein e o pai olha para a escola e fala, eu não me identifico. Então seria muito mais justo com as famílias, com os alunos e com o próprio mercado da educação se a escola falasse, não, peraí, é isso que eu acredito, é isso que eu sou. E quem acredita nisso, vem para cá. E quem acredita nisso, vem para cá. Por quê? Quando a escola veste um pedaço de cada roupa diferente, vira um Frankenstein, ao longo do ano, o pai vai cobrar um daqueles pilares. E haverá insatisfação. E haverá insatisfação ou haverá enrolação, alguma coisa haverá. Mas difícil. Tem a evasão, né? Evasão, Eu ia falar exatamente isso, Luiz. Eu ia falar exatamente isso. Mas só para concluir, e a entrega mesmo que é importante não vai rolar. Não vai rolar a entrega. Então, é o que eu falei, a relação perde-perde. Uhum. É a relação perde-perde. Eu ia falar exatamente, puxando o gancho aí nessa fala do José, mas a questão da inadimplência e da evasão, ela também está diretamente ligada à identidade da família com a própria escola. Sim, com né? certeza. Você percebe isso? Com certeza. Ouvindo o Zé falar aqui, não conhecia o Grupo Ápice, mas a nossa visão de escola ela é muito próxima, né? E a gente vem trabalhando nessa questão do aluno como protagonista já há muitos anos. Então, a gente conseguiu criar essa identidade já e a gente percebe isso. Às vezes, a gente tem família que chega e a família entende que nossa escola não é para ele, não é para ele, não é para o filho dele, não é para ele. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Certo, não tem problema nenhum. A gente até, tem a escola, você quer uma escola assim, eles fazem esse bom trabalho, ali faz esse bom trabalho, né? Então, a gente tem
eu acho que isso faz parte, né? Mas o longo prazo ele é essencial nisso. Né? E é mais sem honesto, né, com honesto, todo mundo e mais honesto. fácil para o gestor administrar as ansiedades, né? Porque no fundo, quando você está definindo a sua identidade, é mais fácil você até saber onde é que você vai investir e o que a família tem para esperar. A gente teve, né, um boom aí das EdTechs, né, uns anos atrás. E eu, como gestor, eu procurei trazer muitas novidades para a escola, né? Então, assim, acho que é um pouco do Zé falou. A gente chegou no momento que a gente estava com muitas ferramentas, mas, assim, a gente foi entendendo o que fazia sentido e o que não fazia para a gente, entendeu? Então, no meio desse longo prazo, dessa construção de identidade e de diminuição de evasão, né, a gente foi se moldando e trabalhando com os parceiros que a gente acreditava que fazia sentido para a escola, né, para a gente. Muito bom. Zé, que recomendação você daria aqui para o gestor que está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, ou nos assistindo no YouTube? Que você daria de recomendação para ele que está querendo melhorar a sua entrega e, ao mesmo tempo, contribuir com o seu ticket para aumentar e ter mais saúde financeira na escola dele? Eu vou deixar uma dica focada no âmbito financeiro, porque escola é um mundo, então tem infinitos caminhos e possibilidades para alavancar resultado. Mas algo simples de fazer e que vai mudar o jogo é ele pegar 2024, que ele tem essa informação, e ele ver quanto que entrou de dinheiro, então a caixinha lá de quanto que entrou, e as caixinhas de onde saiu esse dinheiro. Então ele vai gerar uma foto do que entrou de receita e para onde foi essa receita em 2024. E ele vai criar uma imagem de futuro de como ele quer que seja em 2025, após ter essa foto. Porque não adianta ele querer ir para Marte se ele não foi nem para a Lua. Então, ele tendo essa foto de 2024, ele vai desenhar o que ele vai buscar em 2025. E toda vez que surgir um produto milagroso, uma trend, ele olhar para esse cenário aqui e falar, opa, agora não. Talvez de 25 para 26. Que aí eu vou pôr na foto e vou pôr no desenho. Toda vez que surgir um desconto especial que ele quer dar porque é uma família legal, ele olhar para isso aqui, para ver se ele tem condições de. Porque o gestor de escola muitas vezes peca pelo coração. Peca mesmo, é real. Chega a família lá, a dor é real daquela família. A dor é real. E aquela dor te contagia. E você quer ajudar. Só que se você não olhar para isso aqui, essa ajuda pode virar prejuízo para todos que já estão lá, para todos que já acreditaram no projeto. Pode faltar verba para cumprir um combinado que você fez com essas famílias que já estavam. Então, se o gestor fizer isso, esse exercício, é um exercício para fazer em janeiro. Ele vai pegar, estamos em fevereiro, ainda dá tempo. Então, ele vai pegar, vai criar este de 2024, vai desenhar este de 2025. Depois que ele chegar em 2026, 2027, que ele vai colecionando essas fotos, ele vai ter uma empresa muito mais sadia, sem dúvida. Sem dúvida. E ele vai ter muito mais segurança de tomar ou não tomar uma decisão, tanto de gasto quanto de investimento. Então, acho que é essa dica que eu deixo aí. Simples, mas efetiva, né? Botar a cabeça antes do coração. É isso. Luiz, e você? O que você recomenda para o gestor? Eu concordo bastante com o que o Zé falou, né? Acho que conectar o sonho com a realidade, né? Que o gestor tem, eu acho que é essencial. O Zé falou dessa parte financeira, dessa organização, eu acho que isso é primordial. E eu vou para o outro lado, então, vamos falar da equipe. Eu acho que uma equipe bem treinada, uma equipe que sabe trabalhar hoje com tecnologia, que tem um entendimento maior das famílias, da situação, acho que talvez possa ser um bom caminho também, né?
A gente vê muitas escolas aí que tem o mesmo funcionário há 30, 40 anos, fazendo aquela mesma coisa, e às vezes o gestor não entende por que aquilo não está dando certo, né? Então, dar uma olhadinha para a equipe é legal também. Eu acho que capacitar um profissional, ou trazer um outro, eu acho que isso é um pouco do essencial ali, porque o gestor sozinho, é o que o Zé falou, é um mundo, a escola é um mundo. A gente lida com infinitos problemas, infinitas situações, né? Todo dia é uma novidade, alguma coisa nova, a gente aprende muito porque, né, são muitas coisas. Então eu acho que se você tiver uma equipe legal do seu lado, você tira de letra isso. E se eu puder resumir também o que você falou, é colocar a cabeça na frente do coração, porque se você tem funcionários que estão lá há muito tempo, com certeza. Às vezes é hora de dar uma mexida e tudo isso é responsabilidade do gestor. Né? A gente sabe que tem muitas escolas que o gestor ele é o pedagógico, né? É aquele pedagógico que tinha o sonho de ter a escola. Que começou com uma escolinha pequenininha e foi crescendo e não necessariamente estava pronto para um boom. Né? Exatamente. Eu acho que esse não é o problema. O problema é ele nunca tirar o chapéu, né? Eu brinco muito. Se você é o professor que virou empresário, põe o chapéu. Põe o chapéu de professor, tome as decisões que cabem ao professor. Põe o chapéu de empresário na hora de tomar as decisões de empresário. Você inverter o tomador de decisão, colocar o professor para resolver o problema do empresário, o empresário para resolver o problema do professor... Não dá certo. Não vai dar bom. Certeza que não vai dar legal. Não tem como conversar nessa situação. Eu acho que tem um momento de... Né, a gente entende que a gente está lidando com famílias, com crianças, né, com toda uma situação... Mas eu acho que tem um momento que a gente precisa pôr o pé no chão e falar, é uma empresa, né? Então a gente precisa entender os caminhos que essa empresa vai tomar, né? No fim das contas, né? Claro, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer muito terem aceito esse convite e para a gente ter conseguido bater esse papo aqui tão bom e acho que tão útil para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Sem dúvida. Obrigadão. Prazer estar aqui. Prazer também, Lara, Zé. Obrigado pela oportunidade. E obrigada a você também que nos assistiu até aqui. Siga nos seguindo. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Educador 21. Não deixe de seguir, deixe o seu like e até o nosso próximo episódio.